O piso salarial da enfermagem, uma antiga reivindicação da categoria, foi finalmente aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República em agosto de 2022. Mas o que parecia ser uma solução pode se tornar um problema. A lei que institui o piso salarial da enfermagem está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora Mirocles Veras. Ele é o presidente da Confederação de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Senhor Mirocles, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao Cidadania. Eu que me sinto lisonjeado por ser convidado aí vocês para que nós possamos falar das nossas 1.824 Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do país. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu vou até mudar a ordem das perguntas. Eu ia começar já tratando sobre esse problema que está acontecendo, da lei que institui o piso salarial da enfermagem sendo questionada, mas o sistema de saúde, o nosso sistema de saúde, nós temos a rede privada de hospitais, temos a rede pública e os hospitais filantrópicos e santas casas que respondem por uma grande parte desses atendimentos, inclusive contribuindo com os atendimentos do SUS. Você pode explicar para a gente o que representa a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos? Claro. Nós temos 19 federações em 19 estados, representamos para mais de 1.800 Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil. No Sistema Único de Saúde, no qual as nossas instituições, por uma questão de suas missões, de sua criação, todas elas têm aí, na grande maioria, e outras 100%, trabalham com o Sistema Único de Saúde. Por trabalharmos com o Sistema Único de Saúde, nós, na área hospitalar, somos o Sistema Único de Saúde, porque só nós, Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do país, representa na assistência, no atendimento alta complexidade, quase 70% de seus atendimentos. Quando você fala em oncologia, você fala em cirurgias cardíacas, cardiologia, nefrologia, transplante, nós temos aí um percentual até ainda maior. Então, imaginem vocês, sem nós, sem as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do país, o que seria o Sistema Único de Saúde? O Sistema Único de Saúde, nesse caso, ele para, né? Literalmente, seria um colapso no sistema de saúde. Agora, vamos à questão dessa nossa conversa. O piso salarial da enfermagem, ele já é uma reivindicação bem antiga, como eu falei no começo da entrevista, já houve uma proposta de piso para a categoria bem anterior a essa que foi aprovada, de 1989. E agora, em 2020, foi apresentado o projeto de lei 2564, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, convertido na lei 14.434. Passou por um processo de discussão que envolveu a sociedade civil, representantes do setor de hospitais filantrópicos, da rede privada, da rede pública, inclusive os conselhos nacionais de saúde, os conselhos estaduais, os conselhos municipais e, claro, a categoria de enfermeiras, enfermeiros, técnicos e técnicas e auxiliares de enfermagem, além de parteiras, todos contemplados por esse novo piso salarial. Depois de tanta discussão, até a lei ser aprovada, agora há um questionamento do Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo? Explica para a gente. Bom, primeiro eu queria colocar que a CNB, as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, reconhece a importância que tem a enfermagem dentro do seu quadro de colaboradores hospitalar. Logicamente, tem os médicos, tem fisioterapeuta, tem assistentes sociais, tem administrativo, que são tão importantes quanto isso. Mas nós nunca fomos contra, certo, a reivindicação do piso de enfermagem. Nunca. Certo? As discussões que tivemos na Câmara foi sempre colocando que deveria ter uma fonte para que nós pudéssemos repassar esses valores para os enfermeiros. E essa fonte foi prometida, inclusive quando foi votada, foi dito que teria a fonte e até agora, infelizmente, a Câmara e o Congresso aprovaram e o próprio governo federal sem uma fonte definida. Tanto que, como é que nós, as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, como disse aqui anteriormente, trabalhamos aí, tem Santa Casa que tem 100% SUS, que é uma boa parte, tem Santas Casas que tem a saúde suplementar, mas no mínimo 60% a 70%, 80% de SUS. Como
Como é que nós, numa tabela defasada já reconhecida por todos, certo? Com problemas financeiros que já vem historicamente em nossas Santas Casas e hospitais filantrópicos, pelo subfinanciamento, conseguimos ter um impacto, que fizemos uma pesquisa agora, um impacto de, no mínimo, 60% da sua folha de pagamento. Como é que nós vamos absorver esse valor? Então, o que foi prometido pela Câmara e o Senado, através de uma fonte, não foi cumprida. Ainda aguardamos uma fonte. E aí, certo, foi, através do CN Saúde, foi judicializado e nós estamos aí aguardando. Entramos como amigos júris, mostrando a importância, mostrando o impacto e mostrando principalmente à sociedade brasileira, principalmente aos mais carentes, os brasileiros mais carentes, que não têm plano de saúde, que não havendo uma decisão, certo, que seja a fonte para que nós devemos repassar, será um caos. Será um caos para a saúde pública, porque se nós viemos a diminuir serviço, a desempregar funcionários, colaboradores e a fechar serviço, vai repercutir diretamente no Sistema Único de Saúde. Não é só as Santas Casas, é o SUS. Nós estamos discutindo o Sistema Único de Saúde. Então temos que discutir com muita responsabilidade, com muita tranquilidade, para saber como nós realmente possamos pagar, remunerar de uma forma justa aos enfermeiros brasileiros. Mirócles, essa questão do financiamento realmente é o ponto central do impasse, né? No caso dos hospitais privados, é um aumento na folha, né, na folha de pagamento, aumento de despesas. Em regra, esse aumento de 60% é o mesmo que está sendo alegado no caso dos hospitais privados. No caso do setor público é diferente, porque o impacto vai se dar em 2023, depende de orçamento e a aplicação não é imediata. Agora, no caso das Santas Casas e hospitais filantrópicos, como é esse financiamento, então, do que permite o pagamento dessa força de trabalho, né, de enfermeiras? Eu sempre falo enfermeiras primeiro, porque normalmente quando a gente fala de uma categoria de trabalho, a gente se refere no masculino, mas a enfermagem ela é composta 85% por mulheres. Então, vão fazer jus, né, as enfermeiras e, claro, enfermeiros também, técnicos e técnicas de enfermagem. Mas no caso das Santas Casas e hospitais filantrópicos, como se dá esse pagamento e qual seria essa forma de financiamento que o governo deveria garantir para que o impacto não acabe ocasionando demissões ou, pior, né, um colapso no sistema de saúde, especialmente dos hospitais filantrópicos e Santas Casas? Bom, primeiro as valorosas enfermeiras e enfermeiros, né? Sim, claro. Eu sou presidente de instituição aqui no Piauí, estou nessa instituição, sou do chão de hospital, trabalho há mais de 30 anos em instituição hospitalar filantrópica, e sei da importância, né, como disse anteriormente, das enfermeiras e enfermeiros. Nós não recebemos recursos dos estados, da União e nem do município. Nós prestamos serviço ao Sistema Único de Saúde e que somos contratualizados, ou contratados, ou conveniados pelos municípios e pelos estados e algumas ações pela União. Então, já temos uma tabela, repito aqui, um valor remuneração defasado, certo? E esse valor de contrapartida desse serviço, eles não têm um contrato que nos remunera sobre X. Como é que hoje eu, presidente de instituição, os demais provedores e presidentes de instituições Santas Casas podem pegar 60% a 100%, depende muito da instituição, certo? Porque, inclusive, não foi respeitado nem a regionalização. Quando chega aqui para o Nordeste, a diferença é muito grande, por causa do piso é menor do que, naturalmente, São Paulo e Rio. Então, como é que nós podemos absorver? O que nós queremos, certo, é que seja repassado através de nossos contratos para os municípios e estados que somos contratualizados, exatamente a repercussão da diferença da folha entre o que era e o que é. Porque aí nós repassaremos para os enfermeiros. O impacto feito só no piso, somente no piso, porque aí vem hora extra, vem férias, vem hora noturna, vem várias coisas que acrescentam.
feito pelo Ministério do Trabalho, oficialmente, só o piso, as nossas instituições filantrópicas representam 6,3 bilhões de reais. 6,3 bilhões. E aí é totalmente impossível, certo, você achar que uma Santa Casa, um hospital filantrópico, que trabalha com o sistema único de saúde, pode ter em seu caixa um saldo positivo, não no seu caixa do seu faturamento, de 60% a mais da sua folha. Então, essa é a questão. Nós defendemos que, certo, o governo federal, através do Congresso que foi prometido pela Câmara e pelo Senado, que teria a fonte, vários deputados e deputadas prometeram, inclusive divulgaram isso, e para que fosse aprovado a lei, disseram que tinha fonte, e a fonte nós sabíamos que não tinha. Por isso nós se posicionamos contra, naquele momento, passar o projeto, para que nós pudéssemos discutir com a fonte e passar naturalmente para os enfermeiros e enfermeiras brasileiras. Há algumas propostas sobre essa forma de resolver o problema, né? Eu falei aqui no começo da entrevista que é uma reivindicação antiga e que essa solução agora pode estar se tornando um problema. Claro, eu concordo com você, a categoria precisa ser valorizada, a pandemia nos mostrou isso e vale lembrar, a gente não está ainda no final da pandemia, né? A gente não terminou, infelizmente não podemos dizer que acabou, mas claro, já estamos numa situação bastante melhor em relação a isso. Agora, há algumas propostas, né? Tirar uma parcela do que seria arrecadado com jogos de azar, caso um projeto de lei permita esses jogos no Brasil. Desoneração da folha de pagamento é uma outra possibilidade que está sendo colocada como negociável. E outras fontes, por exemplo, retirada de contribuição do Sistema S. Eu não sei até que ponto isso impacta também para a rede de hospitais filantrópicos, né? Mas são todas reivindicações que dependem de aprovações de outras leis. Você vê a possibilidade de uma dessas alternativas vingarem a tempo de não causar um problema com relação a esse impacto financeiro para a rede de hospitais do Brasil? Infelizmente, não. A lei foi votada, é lei, é um direito dos enfermeiros. Uhum. Nós estamos num processo muito perigoso, muito sério. Foi colocada uma lei sem fonte e foi jogado isso para as santas casas, os filantrópicos, nos hospitais privados. A desoneração da folha não repercute em nada para nós. A questão do jogo, a questão de outras ações que tanto falam, já falavam. Só que nós, certo? A lei, agora no dia 5 do próximo mês, setembro, tem que pagar, de acordo com a lei, o valor. E nós, infelizmente, não temos recurso para isso. Ninguém está aqui, repito, querendo e colocando que não vamos pagar. Nós estamos dizendo que não podemos pagar. E de uma forma transparente, aqui na minha instituição mesmo, na segunda ou terça-feira, eu vou me reunir com todos os nossos técnicos, nossos enfermeiros, abrir, como toda a nossa instituição está fazendo, abrir como sempre foi aberto e deve ser aberta as nossas instituições, certo? Para mostrar o impacto e como fazer. Então, existe uma lei, certo? A lei ela tem que ser cumprida, existem os órgãos de fiscalização que certamente vão cobrar, acarretando mais encargos e multas e tantas outras coisas que podem ter, e com isso aí levando a saúde pública, o SUS, a um problema sério a resolver. Porque, repito, nós temos 70% da alta complexidade. Aquele paciente que é atendido pela enfermeira, pelo enfermeiro, pelo médico, pelo assistente social, que faz oncologia, ele pode deixar de ser atendido. Porque nós, dentro do sistema desse, se não continuarmos conseguindo ter com as suas portas abertas dentro de 2, 3 meses, porque se nós não conseguimos pagar uma folha, na segunda cria uma bola de neve negativa para o sistema único de saúde e para as nossas santas casas, para os nossos provedores. Você não imagina a tensão que está hoje no chão de hospital. Me permite chamar chão de hospital, como eu disse, eu tenho mais de 30 anos que eu trabalho
no hospital. Quando eu falo show de hospital, as pessoas, é o enfermeiro, é o assistente social, é os serviços gerais, que está lá com o paciente, é o onde médico. as coisas acontecem, né? Onde a coisa acontece. Exatamente, é a parte operacional do hospital, é onde estão os pacientes, a força de trabalho, eu entendo a expressão. Então, isso, quando nós estamos lá, certo, sem saber o que vai acontecer no próximo mês, o que vai acontecer daqui a 2 meses, é muita tensão, é muita pressão sobre nós, e que nós, repito, eu como líder de um setor que mantém a maioria do serviço do Sistema Único de Saúde, quero, respeito, tenho um maior carinho, defendo o Sistema Único de Saúde, mas as pessoas, quando foram votar, quando eleger, quando foram promulgaram, inclusive, a lei também, não pensaram na repercussão que é hoje. Não é ontem, é hoje. O problema está feito. A lei é um direito dos enfermeiros, agora como, certo, nós cumprimos com a lei. A reforma trabalhista, ela instituiu uma forma de negociação, ou um termo, um novo dispositivo que define que o negociado vale sobre o legislado. Nesse caso, a gente está numa situação bem diferente, porque a gente está falando de um piso salarial, é um mínimo. Isso não é um aumento de salário, é um piso que agora está sendo colocado e gera uma despesa para a rede de hospitais filantrópicos, para os hospitais particulares e vai gerar despesa também para os hospitais públicos, aqueles que empregam, né? Enfermeiras, enfermeiros, técnicos e técnicas de enfermagem que são empregados públicos. Existe uma possibilidade, na sua opinião, você vê como é possível uma negociação com a categoria para que esse aumento seja, esse piso salarial, que não é um aumento, que esse piso salarial seja pago por meio de uma negociação sem gerar essa situação que acaba que não interessa a ninguém? Olha, nós estamos, como sempre tivemos, como sempre conversamos com os enfermeiros, com as enfermeiras, aberto. Só que existiu, inclusive, em Pernambuco, a iniciativa da Federação de Pernambuco, com a iniciativa da Federação dos Hospitais Privados, com a representação da Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, com o órgão de controle, certo? A primeira discussão, certo? Envolvendo, inclusive, os enfermeiros. Infelizmente, na segunda reunião, não houve a participação dos enfermeiros. Então, numa posição de dizer, esse não é o problema nosso. Então, não está existindo, né, o diálogo, certo? Na questão de qualquer tipo efetivo de acordo. E repito, a lei ela existe, e repito, é um direito dos enfermeiros. Agora, nós, todas as nossas santas casas, hospitais filantrópicos, certo? São contratualizados ou com o Estado, ou com o município, ou com os dois, já notificamos todas as nossas santas casas e hospitais filantrópicos, repito, já notificamos um gestor estadual, o gestor municipal, para que ele, através do equilíbrio econômico-financeiro da 866, venha a nos colocar esses recursos. Só que os gestores também estaduais e municipais apelam pela mesma questão, de falta de recursos, de falta de orçamento, e não, certo, até agora, em nenhum estado se posicionaram favorável, certo, a colocação, que eu digo aqui daqui a 10 dias, de recursos para pagar os enfermeiros. E sim, uma negociação e um contrato tem a ver com renegociação, porque é dinheiro público dos municípios do estado. Também nunca disseram que não. Mas essa discussão, né, ela tem que ser resolvida agora. Né? Meu medo, meu receio muito grande é porque já está aí. Né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Aguardando, já que está judicializado, aguardando uma posição coerente, como sempre, da Justiça Federal, para que nós possamos, certo, levar um tempo de ver, certo, a constitucionalidade, porque é discutível, né? Passou a lei não foi para ser promulgada, foi ao Senado, veio a PEC 11 para regularizar a mudança da Constituição, a PEC 11, para regularizar a lei. Isso tudo, através dos nossos juristas, dos nossos advogados, tem a questão aí dessa discussão. Então, nós estamos aguardando com muita tranquilidade, certo, essa posição do Judiciário brasileiro através do STF.
A posição, a reivindicação no STF é justamente uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida por uma rede, na verdade, por associações de hospitais privados. Em princípio, a posição da CMB era de não judicializar essa questão. Agora, a ação direta de inconstitucionalidade está no STF 7222 de 2020 e Câmara dos Deputados, Senado Federal e Presidência da República já se manifestaram nos autos, alegando que não há inconstitucionalidade na lei. É o melhor caminho, vai ter que se resolver na Justiça. A CMB entra também com uma ação nesse sentido ou vai insistir no caminho da negociação? Nós entramos, como amigo Cures, nessa lei, certo, da ADIM, da TM Saúde entrou contra a questão da inconstitucionalidade, porque também temos, certo, através de nossa assessoria jurídica, o conhecimento, né, e a certeza dessas inconstitucionalidades. Mas entramos mais, certo, mostrando, repito aqui, o problema que já está gerando e que vai gerar para a saúde pública dos brasileiros, para o desemprego. Você sabe a quantidade que já existe de desemprego na área de enfermagem é muito grande. E aí é uma questão de sobrevivência de cada instituição. Naturalmente, você tem que ajustar a sua realidade para manter aquela instituição e manter sua missão de servir, né? Então, isso foi o que nós colocamos lá, explicando, né, o risco que corre, certo, o Sistema Único de Saúde, o risco que corre as nossas santas casas, que são santas casas, toda a grande maioria delas, certo, centenárias, que prestam serviço muito antes da Constituição. Nós já prestávamos serviço pela própria missão que nos foi dado pelos seus fundadores, ou a religião católica, ou a evangélica, ou pela própria sociedade que se juntou com o interesse de servir os mais carentes, as pessoas que não têm plano de saúde, as pessoas que não têm condições de ter o acesso à saúde pública no nosso país. Mirocles, a gente está chegando no final do tempo da nossa entrevista e nesses últimos minutos eu gostaria que você falasse sobre essa questão agora, colocando a posição você já colocou aqui, de certa forma, claro, né, o posicionamento da Confederação Brasileira, da Confederação de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, mas eu queria que você se dirigisse agora à categoria de enfermeiras e enfermeiros, no sentido de encontrar uma solução para que o piso salarial da enfermagem seja implementado da melhor forma possível, sem causar os desempregos que estão sendo uma ameaça nesse sentido. Não que, claro, não que a Confederação esteja fazendo nenhum tipo de ameaça, mas é que a situação está gerando uma situação de tensão para as categorias e, claro, para a rede hospitalar também. 1 minuto para você se dirigir aos enfermeiros, enfermeiras e técnicas e técnicos de enfermagem, parteiras, que também são contempladas por essa lei. Eu já agradeço muito a você me dar essa oportunidade, tá? Às enfermeiras, aos enfermeiros brasileiros. O que eu queria só colocar aqui é que todos vocês sabem que nós nunca fomos e nem seremos contra a enfermeira e nem seremos contra a remuneração justa da classe de enfermeiro e de enfermeiros. Nós queremos ter a tranquilidade, porque a nossa responsabilidade, a sua enfermeira, enfermeiro, a dos gestores, a do médico, a do assistente social, é com o paciente. E o que está ocorrendo hoje, e o que pode ocorrer hoje no país, uma tensão maior, que vai prejudicar aos pacientes que mais carentes brasileiros. É isso, certo, que eu acho que nós devemos ter a tranquilidade de conversar, ter a tranquilidade de ter o diálogo, ter a tranquilidade de colocar os municípios, os estados, a União, o Ministério da Saúde, a todos, para que conseguimos chegar numa posição favorável a todos. Repito, nós não somos contra a enfermeira, nós somos a favor do Sistema Único de Saúde. Bom, Mirocles, eu agradeço mais uma vez a sua presença no Cidadania. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um grande abraço.
E eu agradeço também a você que acompanha o programa Cidadania pela TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a programação da TV Senado pelo YouTube. Obrigado pela sua participação e até o próximo Cidadania.